Olá, me chamo Maria Wade, sou aluna do PGD1 da turma da noite da UFPE do campus Agreste. O meu problema de pesquisa é elaborar uma família iconográfica a fim de enaltecer a memória cultural bezerrense. Bezerros é uma cidade situada a 108 quilômetros de distância da capital, Recife, e ela é muito conhecida pelas festas carnavalescas e pela grande quantidade de artistas que produzem diariamente todo tipo de arte, além de uma grande produção de bolos, bolachas e doces que atende várias cidades da região. O objetivo geral da pesquisa é desenvolver uma família iconográfica com os aspectos culturais da cidade de Bezerros, a fim de enaltecer e difundir a cultura da cidade pernambucana. Seus objetivos específicos são apresentar a cidade de Bezerros em Pernambuco, catalogar elementos culturais da cidade e desenvolver elementos iconográficos e suas formas de aplicação. Culturalmente, a pesquisa realiza um papel importante na conservação da cultura popular, onde os ícones são peças fundamentais na composição, imortalização e celebração de uma memória visual da cultura local. Socialmente, tem o objetivo de ampliar o alcance cultural e salientar o trabalho dos artistas locais por meio digital, preservando a memória e buscando reconhecimento pela população da cidade. Também possui caráter acadêmico, já que ficará disponível para consulta e agregará na pesquisa e produção da memória afetiva e iconográfica do Estado. A pesquisa possui classificação de natureza aplicada, pois através do objetivo exploratório, coleta e analisa dados, usando da pesquisa de campo e da observação para gerar soluções práticas. A abordagem do problema é qualitativa, porque usa da coleta de dados descritivos e não os numéricos, se dedicando à qualidade do produto final. Dos procedimentos metodológicos, se estabeleceu a cidade de Bezerros como a região a ser investigada nos termos espaciais. Quanto ao procedimento metodológico, a abordagem é indutiva, já que analisa padrões e os relaciona. E será usado o procedimento de desenho de ícones, tendo como amostragem as imagens, a forma que foram coletadas e analisadas. Atualmente o projeto se encontra na etapa de metodologia de design, onde foi escolhida a metodologia de Bruno Munari, do livro Das Coisas Nascem Coisas, de 1998. Boa noite, me chamo Alicia Deusdado, sou estudante do curso de Design da Universidade Federal de Pernambuco, no Centro Acadêmico do Agreste. Tenho como orientadora a professora Ana Carolina de Moraes e como tema de pesquisa as estrelas do sertão e a sua influência na estética do cangaço. O objetivo geral deste projeto é desenvolver uma coleção de azulejos que honrem a cultura imaterial e material do cangaço, valorizando as estrelas, assim como os traços florais, que eram usados nos acessórios e trajes dos cangaceiros, que eram desenhados através de um círculo e no interior destes eram desenhadas formas geométricas exatas, assim formando expressões artísticas e religiosas. Nos objetivos específicos, é referenciar a estética do cangaço, origem e construção de imagem, valorizar as expressões artísticas e religiosas e vivenciar a interrelação do design gráfico e do produto. Na justificativa social, esse trabalho vem por meio de distinguir a história do cangaço e mostrar a simbologia que existe por trás de toda a história. Científico, por ajudar em futuras pesquisas sobre o assunto no meio acadêmico, e cultural, por ajudar a valorizar a origem e estética do cangaço e mostrar que vai além de um grupo de bárbaros. No aspecto metodológicos, esse trabalho é de natureza aplicada, de objetivo exploratório e de abordagem mista, tanto quantitativa como qualitativa. E até o momento, o que foi desenvolvido foi o que foi apresentado, foi o que teve evolução, e é isso. Obrigada. Olá pessoal, me chamo Joyce Oliveira e vou apresentar para vocês minha pesquisa que está sendo orientada pelo professor Dr. Lucas Garcia, na Universidade Federal de Pernambuco, Centro Acadêmico do Agreste. Nós optamos pelo artigo científico com o seguinte título provisório: Design e Acessibilidade, Proposta de Paletas Cromáticas para Daltônicos. Para fim de contexto, o daltonismo, de nome científico discromatopsia, é uma condição que provoca irregularidades nos cones oculares. Existem diversos tipos de daltonismo, categorizados a partir do tipo de cone prejudicado, podendo afetar a percepção das cores vermelha, verde e/ou azul e amarela. Com base nisso, o objetivo geral desta pesquisa é desenvolver paletas cromáticas com acessibilidade para daltônicos aplicáveis em projetos gráficos. A pesquisa foi baseada em 3 justificativas, sendo a mais importante delas o Índice de Daltônicos no Brasil, pois, de acordo com Hilda Guimarães, 2018,
1% da população feminina e 8 a 10% da população masculina é portadora de daltonismo. A segunda justificativa se baseia na escassez de ferramentas de suporte projetual que considere e atenda todos os tipos de daltonismo. Logo, a pesquisa contribui com os profissionais de design e o conhecimento teórico em design inclusivo no que concerne o uso de cores responsivo e recursos alternativos. A metodologia foi baseada na classificação de Prodanov e Freitas, sendo sua natureza aplicada de objetivo exploratório e abordagem qualitativa, pois visa o desenvolvimento de paletas cromáticas a partir do conhecimento levantado nos procedimentos técnicos, que serão basicamente de levantamento bibliográfico. Pontuando para isso alguns recortes. Em relação ao status da pesquisa, até o presente momento, tenho escrito a introdução e também a metodologia de pesquisa. Como vocês podem perceber, não escrevi muita coisa, não tá fácil para ninguém, muito menos para mim. E como já dizia a rainha do topless, mas não é porque um cavalo nos dá uma patada que a gente vai cortar as 4 patas dele. Inês Brasil, beijos. Oi, gente, eu sou Isaac e meu orientador é Lucas Garcia. O título do projeto: Quadro de Rotinas Assistivo, uma abordagem inovadora no apoio às necessidades de crianças com o transtorno do espectro autista. O problema do trabalho, né, o problema percebido, é a carência de ferramentas acessíveis e intuitivas que auxiliem na criação de rotinas para crianças com transtorno do espectro autista. Essa carência ela retarda muito na adaptação de rotinas, né, de crianças autistas a rotinas flexíveis e principalmente impactam no desenvolvimento cognitivo e, em especial, na comunicação verbal, ou seja, no desenvolvimento da fala. Como pergunta norteadora da pesquisa, um quadro de rotinas intuitivo pode facilitar na adaptação de crianças com TEA a rotinas flexíveis, potencializando seu desenvolvimento cognitivo. Como objetivos, né, tem o geral, que é desenvolver um quadro de rotinas intuitivo que auxilie na criação de rotinas adaptáveis para crianças autistas a partir da análise de similares que estão disponíveis no mercado. E os específicos, apresentar o método Double Diamond, realizar uma pesquisa de campo no Instituto Agregar, aqui de Surubim, analisar quadros de rotinas disponíveis no mercado e identificar seus pontos positivos e negativos no âmbito de design, desenvolver uma proposta de quadro de rotinas, aplicar o teste de usabilidade, discutir o resultado do teste de usabilidade e estabelecer e executar as alterações necessárias para o protótipo. A justificativa, né, são 3, é a escassez de ferramentas educacionais assistivas para o público autista, a baixa capacitação para a educação inclusiva de profissionais de escolas públicas e a dificuldade que os autistas têm em se adaptar a rotinas estáveis, né? Ou seja, rotinas mal definidas. A metodologia é o Double Diamond, né? Que é descobrir, definir, desenvolver e entregar. E o status do projeto é que já foi realizada a pesquisa no Instituto Agregar, como já havia falado, que é daqui de Surubim, né? O Instituto que trabalha com crianças com TEA e com outras necessidades educacionais especiais, e já foram feitas algumas pesquisas sobre possíveis materiais para utilizar no projeto. Oi, pessoal, me chamo Abigail Oliveira, sou discente do curso de Design na Universidade Federal de Pernambuco, campus Agreste, e o meu PGD tem por título A Linguagem Gráfica em Projetos de Identidade Visual, um fomento ao empreendedorismo criativo e autoral na cidade de Caruaru, Pernambuco, sob orientação da professora Maria Débora Fernandes Pontes. O eixo é o gráfico. Na introdução eu falo sobre o design gráfico, né, para além de ser a área responsável por desenvolver projetos que se utilizam de elementos gráficos, digitais ou físicos, mas falo também sobre a influência do design gráfico na hora de persuadir o seu usuário e de fazer com que ele decida qual ação tomar. Falo muito sobre esse poder de convencimento, afinal é o que pauta o sucesso dos empreendimentos que fazem parte da pesquisa. E no meu objetivo geral, eu analiso os elementos gráficos que compõem as identidades visuais, né, dos empreendimentos, que são autorais e criativos. Nos específicos, eu identifico e seleciono os empreendimentos, analiso também de forma comparativa essas identidades, apresento e defino conceitos teóricos e exponho, obviamente, essas identidades. O estudo visa contribuir, né, com essa valorização das criações autorais, mas, sobretudo, evidencia que os empreendimentos que investem no design gráfico, em um primeiro momento, em suas identidades visuais que transmitem o conceito da marca, se consolidam entre os seus consumidores. Essa pesquisa ela tem caráter qualitativo,
o método de abordagem é o hipotético dedutivo e o de procedimento o comparativo. Quanto ao status, já realizei a introdução, objetivos, justificativa, metodologia e no momento me encontro na etapa 1 do desenvolvimento da pesquisa. Olá, me chamo Marcos Levi, sou estudante da Universidade Federal de Pernambuco, sou orientado pela professora Fafá Finizola. O meu trabalho ele tem ênfase em gráfico e ele se propõe a criar uma coleção de dingbats que possa contar a história da cidade de Santa Cruz do Capibaribe, que é a cidade onde moro atualmente. A justificativa se dá pela questão de que as pessoas da cidade, a maioria não são natural dela e não tem muitos documentos oficiais assim da cidade que sejam patrimônio dela e possa contar a história, ainda mais para as pessoas mais novas. Os objetivos do trabalho são tornar os habitantes mais conscientes da história, adaptar a estética da xilogravura como referência para o projeto, tendo como referências projetos como o Armory Bats, por exemplo, de Leonardo Bugg. Destacar fatos históricos importantes que marcam o surgimento da cidade no Dingbat. E aliás, Dingbat é uma fonte, no caso, uma fonte tipográfica, porém ao invés de letras ela faz uso de imagens ou ícones. O trabalho ele vai passar por coisas como a escrita, o surgimento da escrita, os tipos móveis, como o apoio e a tipografia nordestina. E a metodologia usada será a de Munari, que tem etapas como verificação do problema, os componentes do problema, coleta de dados, experimentação e etc. É isso. Olá, eu me chamo Isabel, sou graduanda em Design pela Universidade Federal de Pernambuco, no campus acadêmico do Agreste. Eu vou falar um pouquinho sobre o meu TCC, que é orientado pela professora Daniela Brack. Bom, o meu TCC consiste em construir um fotolivro, então meu objetivo geral é justamente construir um fotolivro sobre a memória afetiva humana, utilizando as cores como fio condutor estético da narrativa. Na construção do meu fotolivro eu pretendo trabalhar com técnicas alternativas de revelação, com fotografia analógica e outros experimentos estéticos dentro da fotografia e do editorial. Falando sobre os objetivos específicos, eles são pesquisar e conhecer sobre a temática da memória afetiva humana, conhecer o contexto de produção dos fotolivros e narrativas visuais na fotografia, especialmente em Pernambuco e no Brasil, levantar exemplos de narrativas visuais que usam técnicas históricas de revelação enquanto elemento estético e narrativo, estudar os modos de sequenciamento das imagens que produzem estilos narrativos diversos e realizar experimentações editoriais inspiradas nos livros de artista. Dentro da minha justificativa, eu elenquei alguns pontos importantes. Então, dentro da área do design, o editorial é a parte que eu vou retratar, né, no meu trabalho, onde se encaixam os fotolivros. Falo também, né, da importância do fotolivro como meio de exposição do trabalho de fotógrafos artistas e objeto de estudo de pesquisadores da fotografia e do design. Destaco também a publicação independente, né, no qual Pernambuco se encaixa como quinto colocado nacionalmente, com a maior concentração de publicadores. Sobre as leis de incentivo à produção cultural em Pernambuco, né, como, por exemplo, o Fucultura, no qual a fotografia tem sua área, e os fotolivros também se encaixam nessa área. E, por fim, a ligação entre memória e fotografia, né, desde a Kodak até as redes sociais, a Kodak impulsionou, e que hoje em dia, né, é comum nas redes sociais. A metodologia que foi escolhida junto com a minha orientadora foi a do Bruno Munari, do livro Das Coisas Nascem Coisas, no qual ela consiste em 12 etapas, né, que são o problema, definição do problema, componentes do problema, coleta de dados, análise de dados, criatividade, materiais e tecnologias, experimentação, modelo, verificação, desenho de construção e, por fim, solução. Em relação ao andamento do meu TCC, eu já concluí o objetivo geral específico, a justificativa e o primeiro capítulo do desenvolvimento, no qual eu escrevi sobre fotolivros, livros de artista e narrativas visuais. Já defini minha metodologia, mas ainda não comecei a escrever ela, né? Estou começando agora.
e também o desenvolvimento, né, o capítulo 2 e 3 de desenvolvimento, no qual eu vou falar sobre cor e sobre memória. E é isso. Olá, meu nome é Adi Nayonara, sou estudante do curso de Design da Universidade Federal de Pernambuco e o tema do meu TCC é Projeto de Identidade Visual Decolanches. Minha orientadora é a professora doutora Verônica Freire. O objetivo geral do projeto é desenvolver um sistema de identidade visual para a marca Decolanches. Os objetivos específicos são aplicar a metodologia de PEON no projeto e elaborar um manual de aplicação da marca e a identidade visual. A justificativa é a criação da identidade visual da marca Decolanches é importante para estabelecer uma imagem única no mercado altamente competitivo, que é o mercado gastronômico, e posicionar a marca no mercado. Através de uma identidade visual bem construída, a marca poderá se diferenciar e obter uma conexão emocional com seu público, e ter uma comunicação mais eficiente, onde sua personalidade e seus valores serão destacados. Que pé está o desenvolvimento do projeto? A introdução já foi concluída, a metodologia está ok também, e o logotipo, a identidade visual já foi desenvolvida. No mais é isso, obrigado pela atenção.